Meu nome é Maria Regina Silva Cabral, moro aqui no Quilombo há 57 anos e a nossa tradição aqui é manter as culturas, né, dos nossos antepassados, porque meu bisavô ele veio da África, né? Ele veio de lá e ficou refugiado aqui no Peropava. Na verdade, a minha mãe ela sempre me incentivou, né, a correr atrás dos nossos objetivos. E desde que nós descobrimos que somos uma comunidade quilombola, a gente viu que tinham bastante necessidades que não eram atendidas, né? Tem que partir de nós para corrermos atrás para sanar essas dificuldades, né? Como a falta de água, as estradas, né, que há muito tempo atrás eram muito precárias, né? E se nós não vamos atrás, quem vai por nós, né? Então, a partir disso, a gente recebia esse incentivo, né? Que a juventude tem que ir atrás, né? E aí, desde então, eu tô aqui auxiliando, ajudando como posso na comunidade, né? Nós fazemos variedade de mudas. Ingá, aroeira, jirivá, tapororoca, caquera, é variedade. Aqui na comunidade nós somos cerca de 31 famílias, né, na atualidade. A principal atividade econômica hoje é a produção da farinha da mandioca, que é uma tradição secular aqui na nossa comunidade passada de geração para geração. Também a produção na roça, né, com a agricultura, produção de hortaliças. Também temos o viveiro de mudas nativas para o reflorestamento da Mata Atlântica e a nossa alimentação tradicional. Uma das nossas maiores dificuldades, além da titulação das terras, que nós ainda não temos, e com isso nós não temos a garantia de termos essas terras, né, e a qualquer momento podemos ser expulsos dos nossos territórios, há uma carência com relação à falta de água, né, na nossa comunidade. Nós conhecemos a EDC, a Economia de Comunhão, em 2021, por meio do edital que eles estavam completando 30 anos, e com o prêmio Jovem de Impacto Eu Sou. E nós escrevemos o projeto, infelizmente nós fomos contemplados em primeiro lugar e pudemos implementar aqui na comunidade o projeto Mulheres Quilombolas, Luta e Resistência no Quilombo Peropava, e uma das ações principais foi a implementação do sistema de irrigação para o viveiro de mudas nativas que não tinha água. Melhorou muito. Então nós ficamos contentes com essa irrigação que a minha filha fez esse projeto, que melhorou muito. Que nós, antigamente, molhava com o regador assim, ó, demorava, perdia muita muda. Hoje perde pouca muda, porque o sol esquenta, porque o saquinho também, mas perde muito pouca muda. Bom, com o projeto da EDC foi sanado por completo o problema da irrigação, né, no viveiro de mudas nativas. Nós tivemos o empoderamento, o protagonismo e o incentivo para continuarmos na luta, e hoje nós conseguimos acessar outras oportunidades. E agora, através de um projeto, também nós estamos entregando as hortaliças que são entregues a entidades aqui do município. Está suprindo a necessidade de outras pessoas que passam fome também. Graças a Deus foi muito bem-vindo para nós. Nós que agradecemos e muito obrigado para essas pessoas que fizeram esse projeto para nós. Nós agradecemos de coração. Pode parecer que um mundo melhor só é possível na mente de alguns idealistas, mas querer mudar o mundo não é uma ideia, é uma necessidade. Se o planeta está doente, como você acha que nós ficaremos? O mundo não está mal porque há uma pandemia. Há pandemias porque o mundo está mal. Já não se trata de sonhar com um mundo melhor, trata-se de criá-lo. A cidadania, as comunidades e territórios estão agindo. Falta você. It's Now é um movimento mundial que busca mudar a forma com que os humanos se relacionam entre si e com o planeta. Em 2019, conquistamos a maior cadeia de ações climáticas da história. Este ano o desafio é maior. Saiba como somar sua ação e exigir das autoridades mundiais ações concretas para a emergência ambiental. Haja e exija acessando itsifnow.org.
Então, para a gente falar um pouco e conhecer um pouco mais o It's Now, eu gostaria de chamar a Thelma Rocha, o Fábio Miranda, a Sandra Bandeira e a Eliane Costa, aqui com a gente. Então, para apresentar um pouquinho, a Thelma, ela é diretora de Relações Institucionais da Ampecom e diretora programática da Fundação Avina. O Fábio, que a gente se conheceu hoje, né, Fábio? Ele é empreendedor social e fundador do projeto Periferia Sustentável. E a Sandra e a Eliane, elas são parte do projeto Clima, Alimento e Renda para Jovens Mulheres, CARJUM. Então, com vocês, não tem pessoas mais preparadas, especialistas e conhecedoras da área para falar sobre o tema. Por favor, com vocês. Obrigada, Raíssa. Bom, um prazer imenso poder estar aqui novamente e esse ano presencialmente. Ano passado, infelizmente, eu não pude estar aqui presencialmente com vocês. E, bom, a mudança climática já é considerada como uma das maiores ameaças para a estabilidade econômica, além de seu grave impacto no meio ambiente e nas pessoas. A mudança climática também é uma das maiores ameaças ou seja, as ondas de calor reduzem a capacidade de trabalho e a produtividade, as inundações que a gente tem visto com frequência, ou seja, desestabiliza, destroem as cidades e as vidas de tantas pessoas, né, tantas famílias. Isso para dar um exemplo que tem acontecido, a gente já não consegue dizer que isso está longe, isso está no dia a dia. A gente, nos últimos anos, este ano, ontem, iniciamos falando da grave seca que está ocorrendo na Amazônia, mas a gente tem a região do semiárido brasileiro que vive um processo de desertificação que está se acelerando por conta dessas questões, né? A gente vê tempestades, inundações que passaram a ser recorrentes nas nossas vidas. E isso tem um impacto fundamental também na economia. Tem na vida, se tem na vida, tem na economia. Então, o movimento da economia de comunhão não poderia deixar de estar atento a esta temática. E desde 2021, o movimento da economia de comunhão aderiu ao movimento climático It's Now, é agora. E por que fizemos essa parceria? O movimento É Agora, eu vou chamar bem em português, é um movimento que nasceu em 2019, nasceu inicialmente como uma campanha global, e ele dá a oportunidade de juntar, se parcerizar com outros movimentos, não está disputando espaço, pelo contrário, está somando espaço, e é por isso que a EDC, como Economia de Comunhão, se parcerizou a este outro movimento climático, desde 2021, e a gente vai poder aqui ouvir algumas histórias, inclusive do que a EDC vem fazendo, e de outros membros do It's Now mais recente, que vão estar aqui contando a nossa história. Então, o movimento, o movimento climático, ele é intergeracional. Eu acho que é importante a gente ver que cada uma de nós pode participar. Participam a cidadania, seja indivíduos, coletivos, ONGs, organizações não governamentais, no caso. Então, está aberto ao conjunto dessas organizações e parcerias com o setor privado. Então, é um convite, porque a gente não tem, na verdade, um tempo. E falar disso não é querer amedrontar. Eu acho que não precisa a gente se amedrontar, mas a gente está vendo a realidade. E quem, na verdade, está mais ameaçado, mais do que o planeta, não é o planeta. É nós que somos parte dessa natureza, exatamente somos as pessoas mais afetadas. E é importante saber também que, quando a gente fala dos impactos climáticos, tem hoje uma outra expressão que é justiça climática. Por que a gente fala de justiça climática? Sabe por quê? Porque na hora em que acontecem essas situações, né, que a gente está vendo, de inundações, de secas intensas, quem são as pessoas mais atingidas? São as pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade. São as pessoas que vivem numa situação de maior pobreza e que, portanto, são atingidas de forma ainda mais forte. Então, quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando também trazendo a temática da desigualdade, mostrando a sua faceta
inclusive nessas situações que a gente vem vivendo, são as pessoas mais impactadas. Então, a gente não pode, seja hoje, estar desenvolvendo o nosso empreendimento, em qualquer lugar, não é? A gente pode fazer alguma coisa. Eu, como indivíduo, na minha casa, os cuidados que eu tenho, e a gente aqui hoje vai conversar um pouquinho sobre essas experiências que estão sendo colocadas no campo de empreendimentos, no campo da sociedade civil organizada, mas que, na verdade, espelha a realidade de qualquer um de nós, que a gente pode sempre fazer. E a gente quer convidar para que não só vocês já se sintam fazendo parte do movimento climático agora, mas que vocês também possam fazer parte individualmente, sejam através da sua pessoa, na sua família, envolvendo seus vizinhos, mas também, se você tem um empreendimento, convidar para que essa sua organização também possa pensar ações que possam colaborar para a justiça climática no nosso país. Então, eu queria, começar convidando aqui a Sandra para falar com a gente. Então, em 2021, como eu contei, a EDC fez adesão ao movimento e, naquela ocasião, a gente vamos lançar foi uma espécie de um edital, mas foi um processo mais simples, onde a gente lançou um processo aberto de candidaturas para se submeter a um recurso para exatamente desenvolver ações climáticas. E, como não poderia deixar de ser, porque a Sandra é danada, está sempre atenta, é uma daquelas parceiras que está sempre junto com a gente ao longo desses anos na Economia de Comunhão, e já vinha fazendo atividades, enfim, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, lá do Ceará, do Estado do Ceará, sempre foi uma parceira muito ativa, e para além do seu boné de Secretaria de Desenvolvimento Agrário, mas ela foi, eu acho que, uma das primeiras que chegou e disse assim, eu quero isso, e montou um projeto. Então, conta para a gente, Sandra, o que foi mesmo, o que é o projeto do Cajun e como é que isso se conecta com a dimensão climática? Bom, gente, como ela já falou, foi dentro da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, que, na verdade, eu cheguei na Secretaria, eu sou fonoaudióloga, estou dentro da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, é interessante, né? Mas, assim, eu sempre gostei do lado social, né? E, na verdade, eu cheguei na Secretaria por causa da Economia de Comunhão, né? Tem até uns culpados aqui, o Rodolfo, né? Então, assim, eu participava do movimento e vim para o encontro de Economia de Comunhão e me apaixonei por Economia de Comunhão. Então, assim, e aí isso fez com que a Secretaria, logo em seguida, fosse se interessar também pela Economia de Comunhão, e a gente, em 2005, participamos de um encontro de Economia de Comunhão, e, a partir daí, eu fui me afastando da fonoaudiologia e começando a fazer trabalhos voluntários dentro da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Então, assim, na verdade, a Economia de Comunhão me levou para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né? Então, tudo que a economia fazia me chamava, né? Porque... Então, quando eu fui procurada pela Ampecom, a gente já fazia alguns trabalhos, nós trabalhamos com incentivo à leitura, inclusão digital, inclusive a Mávia foi uma das funcionárias que trabalhou com inclusão digital. Então, assim, a gente está há 17 anos dentro da Secretaria. Eu achei que ia fazer um trabalho voluntário de 1 ano, 2 anos, mas, enfim, fiquei até o ano passado, foram 17 anos. Então, quando eu fui procurada, eu já conhecia a Thelma, né? Então sabia que ela também era aquela que corria atrás das coisas. Eu digo, eu não posso ficar fora, né? Então, a Sara me fez o contato, e aí eu pensei, não, nós vamos fazer alguma coisa. E quanto é que vocês têm de recurso, né? Então, ela falou que tinha 15 mil reais para a secretaria. 15 mil reais é uma coisa pequena, porque é uma secretaria de Estado, né? Então tem dinheiro do Estado todo. Aí ela disse, a gente quer fazer alguma coisa com o meio ambiente, a questão de mudas. Eu disse, ótimo, a gente vai fazer, mas aí você vai fazer o seguinte, você vai me dar esses 15 mil reais aí para me dar para as comunidades, e as mudas eu consigo na secretaria. Então, assim, a gente trouxe, aqui a Eliane vai falar um pouco, foram 3 comunidades que nós trabalhamos, e cada um desses 5 mil foi para 5 mil para cada comunidade. E aí a gente está até mostrando ali, porque essa comunidade, é importante a gente entender, comunidades comprometidas, né? Então, como eu já falei, eu sempre trabalhava com inclusão digital, essa é Dona Rosa,
uma senhora aposentada, professora, e faz um trabalho maravilhoso, né, com as crianças lá, que para mim, eu considero a melhor Arca das Letras que a gente trabalhou dentro do governo do Estado. Mas todos os trabalhos que nós fizemos sempre foi voltado com a semente da economia de comunhão. Pode passar aí um pouquinho. Pronto, então, Dona Rosa, ela realiza muitas atividades culturais na comunidade. E ela trabalha muito com a criança, ela trabalha reizado, sabe? Faz as feiras. Então, lá nós desenvolvemos também a Jornada Empreendedora, que o Carlos está aqui, foi um dos grandes formadores da Jornada Empreendedora. A Eliane foi aluna da Jornada Empreendedora. Então, eu pensei, o sítio Belém é um sítio que tem vocação para a gente fazer esse trabalho. Então, agora, a Eliane vai falar um pouquinho, né, de como é que foi o trabalho. Bom dia. Como vocês perceberam, eu sou do Ceará, muito quente, né? E aqui, muito frio, estou aqui, ó. Então, eu sou Eliane, eu sou da comunidade Belém, eu sou casada há 22 anos, tenho 2 rapazes. Eu sou catequista, sou presidente da Associação dos Moradores de Belém. Eu sou formada em pedagogia e pós em psicopedagogia. Atualmente também sou professora. Então, antes, quando Sandra chegou na minha comunidade, ela com a proposta aí, né, da jornada empreendedora, e eu fui uma das participantes. Eu também sou empreendedora, eu faço bolos de aniversário. Antes eu fazia bolo só ali na minha comunidade, né? Não tinha aquela coisa de crescer mais. Então, assim, quando ela chegou, que começou com tudo isso, eu disse, então eu vou começar a divulgar. E hoje eu faço bolo de aniversário para a minha comunidade e para algumas cidades vizinhas. Então, quando a Sandra falou desse projeto sobre a questão ambiental, eu disse, aqui na minha comunidade a gente tem uma produção muito grande de cajueiros, né? E temos bastante terra, e eu comecei a observar. E vi que tinha muitos locais que estavam desmatados. Então, eu fui lá, falei com os proprietários, e falei, né, que a gente teria essa oferta dessas mudas. A gente recebeu 1.030 mudas de cajueiros e também de outras árvores frutíferas. Então, assim, eles foram, fizeram o cadastro, eu mandei para a Sandra, a gente recebeu. Pronto, é assim como uma das principais atividades do projeto é trabalhar o reflorestamento das plantas nativas e frutíferas do caju. E o nosso projeto, quando a gente também recebeu a oferta, né, para o recurso de R$5.000 da Ampecom. E aí a gente pensou, se a nossa comunidade tem bastante caju, a produção maior aqui é da cajuína, todo o bagaço da cajuína é jogado fora, então vamos, né, começar a conversar com as pessoas que produzem a cajuína. Então, a gente foi lá na casa de 2 senhores que produzem, né, e eles nos ofertaram o bagaço para fazer a rapadura e também a gente não tinha dinheiro para comprar o caju. Então, ele falou assim, a gente tem bastante cajueiro, a gente não utiliza todo o caju. Fica aí, né? Então, vocês podem também pegar para fazer. Então, logo eu conversei com a Sandra e disse que estava tudo certo. Aí a gente já teve a formação, que foi a capacitação que a gente teve, que a Aliança Empreendedora também, ela nos ajudou bastante, com R$1.000, para fazer, né, a compra dos alimentos das pessoas que estavam participando. Assim, quando a gente foi fazer a capacitação, teve uma outra comunidade que a Sandra também estava lá. E ela falou que na minha comunidade tinha muitas pessoas que produziam cajuína. E aí a gente teve um intercâmbio, temos ali Dona Rosa e Ismael, que é ali a última fotozinha, com 2 rapazes. Então, eles não são da nossa comunidade, mas ficaram com a gente uma semana para tentar entender também, né, como que faziam lá a cajuína. Eles faziam de uma forma diferente, eles cozinhavam de uma forma diferente, então eles queriam aprender um pouquinho. Aí teve também esse intercâmbio. Aí nós já temos aí algumas fotos, né, das pessoas produzindo o alimento, né, que a gente começou fazendo doces de caju, a rapadura do caju, que é feito com o bagaço do caju, que é para reaproveitar, para não ir para o lixo. Da próxima vez traz também, tá? Para comercializar. Certo.
E assim, a gente, como eu já falei, a gente recebeu investimento da Ampecom de R$5.000. E aonde fazer, né? A gente não tinha um espaço. Então, lá tem uma escola que foi fechada, eu conversei com o prefeito, e ele deixou o local para a gente trabalhar. Então, água, energia, a gente faz lá. E com o dinheiro da Ampecom, a gente comprou uma geladeira, um fogão, compramos bastante panela, depósitos, a maquinazinha seladora para as embalagens. E assim, a gente está lá bem animado com esse projeto. As meninas que trabalham, tem também alguns jovens, eles se organizaram. Eu coordeno assim um pouco o projeto, eu sempre estou no meio, mas eles estão mais assim na questão da produção. Eu estou mais para apoio, como, né, tem outras funções. Então, assim, tem uma pessoa responsável pelo dinheiro. Eles fazem divulgações, eu também ajudo, e mensalmente eles fazem a distribuição do valor que eles conseguem. Maravilha. É interessante isso, porque quando a gente está falando de como uma ação climática ela leva para uma dimensão de geração de emprego e renda. Então, até no começo, quando a gente conversou com Sandra, eu fazia, Sandra, é um projeto climático. E ela, não, mas vocês vejam que, de fato, ela pegou do limão, fez uma limonada. Eu vou aproveitar, então, agradeço imensamente, vou convidar o Fábio. O Fábio está no Instituto Favela da Paz e tem um projeto chamado Periferia Sustentável. E aí, Fábio, tu poderias falar um pouquinho do Instituto e do projeto, mas o que é que Periferia Sustentável tem a ver com clima? Bem, bom dia a todos e todas. A minha obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo de poder compor esse evento tão maravilhoso, com um tema tão importante, né, que é o movimento It's Now. Bem, Fábio, de onde você vem? Nasci e cresci no Jardim Ângela, um dos lugares mais violentos do mundo na década de 90. E não era fake news, era a pura realidade daquele lugar. Então a gente pensou, como é que a gente pode mudar essa perspectiva morando nesse lugar sem sair daqui? Foi daí que a gente usou de uma tecnologia, né? Eu falo que hoje eu sou professor Paródia Quebrada, mas sou um monte de coisa, músico, percussionista, tá tudo. A gente é livre na vida, né? Então foi nesse momento realmente como eu comecei a encontrar dentro do Favela da Paz. Favela da Paz é um guarda-chuva, é que nem até a minha fala, é uma cabeça que cabe vários bonés. Então a gente vai de A a Z, arte, cultura, alimentação, música, tecnologia, um monte de coisa dentro de um espaço comunitário. Ah, tem tradução. Desculpa, I am sorry. Eu tenho muita empolgação para falar. Você pode me emprestar esse negocinho? Que aí eu vou passando aqui. Então, a Favela da Paz hoje, né, dentro do Favela da Paz, eu coordeno um projeto chamado Periferia Sustentável, né, que dentro do Favela da Paz a gente tem um braço de sustentabilidade também, com foco na questão de energias renováveis, novas tecnologias sociais. A ideia realmente, de forma que a gente pode levar esse conhecimento das tecnologias em todo lugar do mundo. E por que não nas periferias de São Paulo? Porque a minha formação, quer dizer, eu não tenho formação, né? Eu sou um professor Paródia Quebrada, mas eu tive a oportunidade de viajar a vários lugares do mundo, conhecer ecovilas pelo mundo inteiro. E meu questionamento era, por que essas tecnologias todas aqui, e por que na minha quebrada não tem isso? Quebrada aqui em São Paulo, a gente chama de favela. Mas a gente fala de quebrada porque é um nome mais íntimo, né? E de que forma que a gente começou a pensar que a gente podia impactar com essas tecnologias, né? Energia solar, captação de água da chuva, sistemas de biodigestores. Foi daí que em 2013 a gente fundou o projeto Periferia Sustentável, que é esse braço de tecnologia dentro desse grande guarda-chuva que é o Favela da Paz, e realmente tornar possível essas tecnologias sociais em qualquer lugar. Toda pessoa é tecnológica, todo mundo tem a capacidade e o potencial de desenvolver tecnologias de baixo custo. Então, o que a gente tem feito hoje é circulado em diversas comunidades afora, levando esse conceito que todo mundo pode desenvolver tecnologia, que a gente pode trazer também essa reflexão que o momento é agora, como It's Now, né? A gente tem que fazer alguma coisa. As pessoas falam, a gente precisa salvar o planeta para a geração futura. Ei, a geração futura vive agora. Então, o momento é agora. Então, o que a gente faz hoje, praticamente, é disseminar essas tecnologias em vários lugares, né? Então, a gente trabalha muito fortemente na linha de frente com os jovens, que hoje tem um potencial muito grande, né, de desenvolver tecnologia, estão muito conectados com a tecnologia, e de que forma que a gente consegue realmente transformar isso de uma forma muito simples e fácil. E fazendo juntos, porque fazer sozinho não tem graça.
né? Ah, eu fiz. Não, nós fizemos. Olha que impacto que a gente traz, né? Uma potência realmente quando você junta um grupo de pessoas para uma causa, para um movimento, para uma mudança. Então, o que a gente faz hoje é realmente disseminar essas tecnologias, né, em vários lugares, em várias periferias pelo Brasil afora e o mundo afora, né? Recentemente, agora, eu estava em Maceió, numa cidade chamada Igaci, fazendo um movimento de biodigestão, né, de biodigestor de baixo custo, com um movimento chamado Movimento de Trabalhadores do Campo. Então, foi uma oficina que a gente começou a pensar num biodigestor de baixo custo, que fosse de fácil replicação. A gente já vem prototipando essa tecnologia e espalhando no mundo inteiro. Durante 5 dias, a gente fez essa formação com essa galera, eles aprenderam biodigestão, e o desafio agora é construir 32 biodigestores em vários municípios ali. Então, Thelminha, acho que assim, eu não quero estender muito minha fala, que a gente tem um tempo um pouco curto. A gente tem 5 minutos, então dá para falar bastante. Então, assim, aqui está passando um pouco dos trabalhos que a gente vem fazendo, né? Eu trouxe aqui, eu vou dar um spoilerzinho, né? A gente trouxe um dos projetos nossos, que é o Lab Móvel. Então, imagina, o grande desafio era chegar nas comunidades, chegar nos lugares e apresentar essas tecnologias, desenvolver junto. E era tão trabalhoso ficar carregando aquele monte de material, era bateria, era painel, era ferramenta. E eu falei, já pensou? Hoje eu tenho um laboratório de tecnologias dentro do Favela da Paz. Um laboratório com impressora 3D, cortadora laser. Favela da Paz é a primeira microgeradora de energia solar no estado de São Paulo e a segunda do Brasil. Na COP26, a gente esteve entre os 17 projetos mais sustentáveis do mundo. E uma fala muito legal que eu ouvi do amigo ali, ele falou assim, sustentabilidade, né? Palavra bonita, né? Muito poderosa. Mas a sustentabilidade, se a gente for ver, ela está em todos os aspectos, né? Não só no meio ambiente, nas tecnologias, mas de forma que a gente cria uma relação. De forma que eu sustento as minhas relações, né? Então, assim, a gente trabalha muito nesse foco também, sabe? Também de trazer a sustentabilidade como um todo. Como que a gente vive em comunhão com as pessoas? Como que é ser um projeto hoje dentro de uma favela, sendo referência no mundo inteiro? Porque o Favela da Paz hoje é considerado uma ecovila urbana, no meio de uma favela, no extremo sul de São Paulo. E a gente vive ali em comunidade, integrando a comunidade dentro desse espaço. Então, assim, então a gente consegue realmente levar esse conceito que o momento é agora. Viver em comunidade, viver em comunhão, fazer as coisas que realmente fazer sozinho não é legal. Quando a gente cria um movimento como o It's Now, que está todo mundo, vamos lá, vamos juntos, trazer essa reflexão que a gente precisa fazer alguma coisa e o momento é agora. E o Favela da Paz hoje é um grande parceiro do movimento, eu estou tão feliz, me sinto tão honrado de fazer parte desse movimento. Dia 3 de dezembro agora a gente está na nossa COPs locais, né, que esse movimento que o It's Now está fazendo agora, de vários lugares, né, espalhados no mundo afora, em vários lugares que estão trazendo esse movimento das COPs locais, né, o movimento maior e como que está nas pontas, né, como isso está acontecendo. Então, dia 3 de dezembro agora a gente está fazendo nosso evento de encerramento do Favela da Paz, onde a gente está trazendo também o It's Now, né, com os parceiros, com palestras, e realmente trazer esse movimento que é agora que a gente tem que fazer. Ai, maravilha, Fabinho. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia ficar falando um monte de coisa bacana, mas dizer que eu fico sempre muito feliz de ver como as pessoas aproveitam as oportunidades e como somar faz muito mais sentido, porque essas iniciativas poderiam estar acontecendo, inclusive algumas, claro, independentes. O Favela da Paz já fazia, a Secretaria já tinha suas ações, mas por que se parcerizar com o movimento It's Now? Por quê? Porque é para somar, para ajudar, para visibilizar, para dizer, olha, fazemos parte da mesma comunidade. Também somos isso. Então, aqui, essa coisa da gente ter múltiplos bonés, eu, quando chego aqui, sou Ampecom, sou Movimento da Economia de Comunhão, também trabalho na Fundação Avina, além de outros bonés, né, de mãe, de empreendedora, enfim. A gente é várias coisas ao mesmo tempo, sempre. E como é que a gente, em vez de estar fazendo coisas como se fossem separadas, a gente conecta? Então, essa iniciativa do Movimento It's Now, ela nasce a partir de um fomento, impulso da Fundação Avina, que é onde eu trabalho, como uma campanha, só que a campanha teve muito mais força e foi avançando para uma coisa de movimento, que é esse estágio. Por isso que a gente está dizendo, você também pode fazer parte, sua iniciativa como indivíduo, na sua comunidade, e agora, exatamente este ano, nesse exato momento, agora, dia 24, recente, foi o dia, né, das mudanças climáticas. Então, dado início aí, vamos
dá início às COPs. Algumas começaram já desde o início do mês, e uma delas é também aqui da casa, que é o Banzeiro, que desde ontem a gente começou a ouvir falar, e se tiver tempo eu gostaria que a gente pudesse fazer a projeção do Banzeiro. O Banzeiro foi semana passada e semana retrasada, né? E ele foi também uma atividade de COP local. Temos aí o vídeo disponível. E só para dizer, por que COP local? Porque a gente quer falar o seguinte, vocês sabem que agora, em final de novembro, início de dezembro, vamos ter a 28ª Conferência do Clima, né, que é um espaço conquistado para discutir as grandes questões globais e acordos dos governos, dos países, para as questões climáticas. Só que a gente fica com isso lá acontecendo, esse ano, inclusive, vai ser em Dubai, 2030 ela vai ser aqui no Brasil, em Belém, então vamos nos preparar para isso, e já estamos nos preparando, inclusive. Mas dizer que as comunidades, é no território que, na verdade, as coisas se acontecem. Então, a gente precisa entender que não é só lá o espaço. E a gente pode fazer uma COP local debaixo de um pé de manga, debaixo de um cajueiro, entendeu? Ou dentro de uma sala, com várias articulações, não importa. Eu posso fazer conversando com as pessoas sobre o que é COP, né? O pessoal aí, né? O que os colaboradores das empresas que estão aqui sabem sobre COP? O que isso tem a ver? Desmistificar essas palavras, esses nomes que muitas vezes ficam muito difíceis. Então, o convite é para isso. E por isso que o Banzeiro, que é uma atividade do Amazônia Viva, esse projeto que a EDC vem realizando assim, de forma muito linda lá no Amazonas, ele foi realizado, e aqui, veja que bacana, teve uma matéria que saiu na rede, né, eu acho que é a Rede Globo lá, a Rede Globo local, que fez a filmagem. A Amazônia Viva Banzeiro realizou em Santarém um espaço de debate sobre mudanças climáticas. As discussões acontecem em vários municípios da região norte. A roda de conversa começou com o mestre Chico Malta numa reflexão sobre a importância de cada um na natureza. A gente está sentindo isso na pele, né? E acho que isso é uma consequência já de muito tempo, né? Que vem discutindo e que hoje a nossa mãe natureza resolveu mostrar, né? Resolveu mostrar que ela está aí, né? E que a gente precisa ter cada vez mais consciência da importância que tem, né, para todos nós, para a vida dos seres humanos e a vida dos nossos animais também, né? O encontro reuniu lideranças de comunidades tradicionais, especialistas e a sociedade organizada. Juntos, eles devem definir demandas da região e possíveis propostas. A roda de conversa foi organizada pelo projeto Amazônia Viva Banzeiro, que promove debates e estudos na região. Essa roda de conversa é exatamente a oportunidade de, num espaço seguro, tranquilo, sereno, a gente poder ter uma troca de ideias e encontrar pontos convergentes que nos façam tomar uma posição para que essas coisas aconteçam de um modo harmônico que permita bem viver para todos e para todas. Em Santarém, o encontro foi uma preparação para a COP30. Esse evento ele está sendo considerado uma COP local, já para movimentar a comunidade em geral, nessa perspectiva de trazer as suas demandas, as suas críticas, as soluções para a crise climática que nós enfrentamos atualmente. As comunidades apontaram demandas. Alexandre veio do Alto Tapajós. Por lá, a poluição dos rios é o maior problema. A gente não consegue preservar. Nós, indígenas, a gente tenta. E muitas pessoas, falam, por que os índios estão defendendo a floresta? É para todos nós. Porque na minha região, o garimpo está impactando os rios, os igarapés, a vida dos animais. Então, a nossa principal luta é isso. Maílson mora no quilombo Arapemã, onde a falta de água é o problema. No meu quilombo, as principais dificuldades é a seca, que fica muito difícil para a gente estar andando dentro da comunidade, porque seca um dos nossos igarapés, e o fenômeno de terras caídas, que afeta bastante dentro da nossa comunidade.
Os banzeiros são rodas de conversa, ambientes de discussão que acontecem em várias regiões do norte do Brasil. Até maio de 2024, todas as propostas apresentadas nesses ambientes devem estar em um documento que será apresentado na COP30. Essa roda de conversa, ela tem em vista algo que seja localmente possível de se concretizar. Sempre de dentro para fora, né? Porque às vezes exige uma mudança interior, mas também algo local, concreto, que me envolva enquanto pessoa, enquanto organização. Porque banzeiro significa o movimento que as águas do rio fazem, as ondas pequenas, médias e às vezes até grandes, provocadas pelo vento forte. Então, a gente entendeu que esse nome era muito adequado, porque era uma discussão, um movimento, uma dinâmica de ondas que ela também pode ir se ampliando. E é isso que significa. Eu espero que eu não esteja dizendo nenhuma heresia, o pessoal de Manaus pode me corrigir. É isso mesmo? Então... Obrigada, Dima. Mas a gente está muito feliz e agradecido de ter cada uma de vocês. Obrigada, Fábio, Eliane, Sandra, por estarem aqui conosco, contando e compartilhando essa experiência que segue. E a gente encerra, na verdade, convidando vocês para também aderirem ao movimento É Agora. Basta vocês aí olharem no Instagram de vocês, que a maioria tem, o It's Now, ITSNAW, @org. It's Now, -org, vocês acham no Instagram, e a partir do Instagram vocês acessam, se inscrevem e começam e podem fazer atividades e disseminar, que o que você fizer, na verdade, você vai compartilhar e testemunhar, que é na linguagem aqui que muitos de nós conhecemos, para incentivar que novas pessoas, mais pessoas possam fazer e ter suas ações também visibilizadas. Bom, eu quero agradecer imensamente, obrigada, e boa jornada para a gente.